Lazer e entretenimento na sociedade contemporânea, ele quase que é uma referência para essa sociedade. Então o que a gente percebe é quase como se vivêssemos numa sociedade que prima pela brincadeira, prima pelo entretenimento acima de qualquer coisa. E isso é um problema, porque na verdade nós vivemos numa sociedade que é também do trabalho, uma sociedade que é voltada para a formação de sujeitos que saibam pensar o humano, saibam pensar o social. E é nesse ponto que a educação ela é importante, porque a educação nos leva exatamente a refletir sobre as potencialidades do lazer e entretenimento e das limitações da forma como eles são postos hoje, porque lazer e entretenimento na sociedade contemporânea eles são basicamente aspectos do consumo, de uma sociedade consumidora. O desafio para a educação é exatamente ultrapassar essa dimensão do consumo e pensar em lazer e entretenimento como formas de formação de um sujeito mais crítico, de um sujeito que saiba se posicionar no mundo. A grande importância que eu vejo para a educação contemporânea é exatamente nós pensarmos numa educação que ela está o tempo inteiro, ela está se voltando para as transformações sociais contemporâneas. Então a escola é um lugar de se formar para a tradição, para todo o saber socialmente construído pela sociedade, mas é um lugar também para a gente aprender e entender quais são as transformações contemporâneas. E se o lazer e o entretenimento são grandes referências para a sociedade independente da faixa etária, é fundamental que a escola se preocupe com essas questões para formar melhor esses cidadãos. Acho que a primeira dificuldade, ou uma das grandes dificuldades, é ultrapassar a dimensão do consumo. Então, por exemplo, a linha de games é uma das linhas mais abordadas hoje na educação quando vamos pensar em lazer e entretenimento. Mas o grande foco dos games é ainda criar aplicativos que forcem as pessoas a consumir cada vez mais, não só o próprio game, como objetos diretamente relacionados a ele. E na educação nós temos uma dificuldade, que é exatamente de nos apropriarmos da linguagem de um game, ou da linguagem do entretenimento de uma maneira geral, e trazermos para o universo da sala de aula elementos dessa linguagem de tal forma que possamos problematizar mais essas linguagens tecnológicas. O que isso significa? Significa que hoje nós ainda temos muito mais experiências que escolarizam uma tecnologia que tem uma linguagem distinta, e uma escolarização no sentido de que ela desconsidera a característica específica daquela linguagem e o traz para dentro da sala de aula de tal forma que o aluno ele não consegue identificar aquela tecnologia como uma tecnologia do seu cotidiano, do seu dia a dia. Então, o principal desafio nosso hoje é entender essa linguagem comercial, trazê-la para a sala de aula e problematizar com os alunos. A primeira recomendação que eu faço é conheçam essas tecnologias, conheçam essas mídias, porque uma coisa que nós não podemos fazer é sermos pesquisadores de gabinete. Então é preciso ir para campo, se pesquisa sobre game, é preciso jogar, é preciso conhecer a produção comercial das TVs, seja infantis, para adolescentes, enfim. Esse é o primeiro ponto importante. Eu acredito que um segundo ponto é exatamente conhecer as produções nacionais e internacionais. Nós temos muito material que ainda é pouco conhecido do universo de pesquisa brasileiro. Então, tem muita gente boa fazendo pesquisa sobre esse assunto, mas ainda não temos aquele reconhecimento que temos em outras áreas. Acredito que até mesmo porque a ideia de lazer e entretenimento nem sempre ela é bem vista e bem quista na academia. É como se isso não fosse pesquisa séria. E, na verdade, o lazer e entretenimento são extremamente sérios. Haja vista que as empresas comerciais de grande porte já descobriram isso há muito mais tempo que nós, né?